Ouve aí, gente boa, vivente andante na terra, aqui com o jornalista Álvaro Talarico. E eu conversei com Marco Nanini, que faz o João de Deus na série João Sem Deus do Canal Brasil. Primeiramente eu perguntei para o Marco Nanini como foi estrear essa série no cinema, no maravilhoso Odeon, no Festival do Rio. Ouve aí. Logo depois vem Karine Telles e Patrícia Corso. Diferente, né? Até para mim é muito importante porque eu vou ver em tela grande, que eu só vi o primeiro capítulo, o primeiro episódio em tela pequena. Não sei o que é que vai acontecer vendo na tela grande do cinema e vendo no cinema. O cinema é muito importante, né? O cinema é muito interessante. O Festival do Rio é um festival de muita credibilidade, muito importante para a cidade, para o cinema. E no cinema o Odeon fica ainda mais bonito porque é um cinema antigo, um cinema tradicional e tudo, então fica uma festa muito grande como a gente está vendo aqui hoje. E como foi viver uma personagem que usa da fé para se aproveitar do feminino? Olha, isso daí é uma coisa muito intrínseca do personagem, né? Ele tinha isso, era uma emoção dele diferente, uma visão dele diferente, um objetivo dele diferente. Eu procurei incorporar isso numa figura. Não imitei o João de Deus. Não tive a menor pretensão de imitá-lo, nem queria. Isso foi aceito pela direção, pela produção. Então eu fiz um trabalho, como você vê ali, eu fiz um trabalho que é uma presença só, uma aura dele, um timbre. Mas não fiz ele imitando nem nada. E nas cenas mais delicadas, a diretora foi delicada. Karine, o lugar de fala da série é bastante feminino. Como é que foi lidar com esse texto que, apesar da série, digamos assim, não focar tanto na questão espiritual, não deixa de ser uma série espiritualmente sombria e que usa muito ali da vulnerabilidade das pessoas e da fé. Sim. Então, um papel que não é fácil, correto? Eu acho que a série acaba falando sim bastante de religião, né? Porque eu acho que a religião é uma das formas que a gente tem de se sentir menos sozinho e de lidar com o mistério que é a nossa existência. Ninguém tem nada concreto que possa afirmar, né, com certeza, com provas de o que a gente está fazendo aqui, de onde que a gente veio, para onde a gente vai. E eu acho que a religião é fundamental para a vida de muita gente. E eu acho que a personagem da Bianca, que ela faz lindamente, mostra a fé como uma força muito poderosa. Ela é uma pessoa que está ali legitimamente trabalhando dentro da religião dela, no sentido de religar as pessoas com o divino. Ela acredita de verdade, né? Isso é muito bonito de ver. E eu acho que por a gente mostrar essa crença e essa fé, é que a gente pode falar também da violência que é se utilizar disso em benefício próprio, para cometer crimes, para fazer a manutenção de um poder, né, obter vantagens. Então eu acho que a religião está presente também na série. E acho que eu aceitei fazer especialmente porque a história é contada pela ótica dessas três mulheres. Porque a gente conhece isso, a gente entende isso. E tem um lugar que, por mais empático, por mais genial, por mais talentoso que um homem seja, tem um conhecimento e um entendimento do que é essa dor, que se você não é mulher ou você não é feminino, né, de alguma forma, você não entende assim, esse lugar de muitas vezes não ser considerado indivíduo, né, de ser considerado ou objeto de afeição, ou objeto de exploração, ou você vê, acho que a gente está vivendo agora, né, o Prêmio Nobel do Irã, você pensar a pessoa ser agredida a ponto de ir para o hospital por existir, por estar andando na rua, né? Sem cumprir uma regra inventada por homens que estão fazendo tudo ali em nome da manutenção de um poder. Então, eu acho que tem uma compreensão entre as mulheres do que é ser mulher e do que significa passar por essas violências, que é importante que nós estejamos contando essa história, entendeu? Você acha, então, que uma das principais virtudes da série é trazer essa reflexão?
Com certeza. Eu acho que a ficção, às vezes, consegue acessar canais que o jornalismo não consegue, que os documentários não conseguem. Assim, eu acho que o roteiro, especialmente dessa série, é um roteiro muito bem construído, porque conseguiu tocar em pontos muito importantes. Eu acho que qualquer pessoa que assiste essa série vai conseguir entender por que é tão grave, tão violento e tão absurdo que esse homem fez durante tanto tempo. Bom, Karine, gratidão. Obrigada. Olá, tudo bem, Patrícia? Como é que foi roteirizar essa história tão espiritualmente sombria? Pois é, desde o começo, quando a produtora me chamou, havia esse desejo de contar essa história sob o ponto de vista das mulheres que estavam ali ao redor. Então, desde o começo, não é exatamente uma história sobre espiritualidade e nem sobre fé. É uma história sobre como um abuso sexual impacta na vida de quem está ao redor, nessa história familiar que a gente criou, né, baseada em várias histórias reais. Mas sim, é um tema que exige muitos cuidados, porque lida com muitas coisas sensíveis. Mas uma preocupação muito grande nossa era justamente não fetichizar o personagem do João de Deus. Porque isso acontece em algumas séries true crime, que realmente você acaba... O criminoso acaba sendo a pessoa mais interessante, que todo mundo sente, todo mundo quer. E a gente teve essa preocupação muito grande que os nossos protagonistas realmente fossem as mulheres. E acho que isso está refletido nos episódios. E como foi lidar com isso no texto, essa questão da vulnerabilidade? Porque era ali que ele entrava, né? Eu acho que a gente teve que ter muita sensibilidade. Eu acho que mais do que cuidado e medo, acho que quando a gente está criando e escrevendo drama, você tem que ser sensível e empático. Então, assim, a gente procurava sempre pensar sentimentos, não é? Essa pessoa que estava trabalhando não era má. Essa daqui, o que são os sentimentos possíveis dessas pessoas que confiavam tanto nele? Então, uma quebra de confiança. Então, a gente tentava pensar sempre com muita sensibilidade e cuidado no sentido de não pré-julgar, porque isso é uma coisa muito comum hoje na nossa sociedade, um julgamento rápido e instantâneo, que eu acho que para a dramaturgia não interessa muito, assim, a gente teve esse interesse de ir mais a fundo. Então você conseguiu não cair para o maniqueísmo? Se eu conseguir, vocês vão dizer, mas foi uma tentativa nossa de não cair para uma coisa... Assim, eu acho que o crime dele é comprovado, ele é um criminoso, né, julgado, condenado, mas as mulheres que estavam ao redor não tem uma boa, uma má, a certa, a errada. Tem seres humanos tentando lidar com o que aconteceram com elas, com a forma que elas viram a coisa no passado, e você 20 anos depois pode ver a mesma coisa de uma outra forma. Na hora que essas denúncias saem, você pode olhar para o seu passado então é uma tentativa de não julgar de primeira as pessoas que estavam ali em volta. O local de fala, então, é propositadamente feminino, durante toda a obra? Sim, com certeza. Com certeza o ponto de vista são 3 mulheres, né? São 2 irmãs e uma filha, então há muitas discussões. As discussões são todas sobre as mulheres, ao redor das mulheres impactadas pelo abuso desse homem, né? O abuso é um disparador, mas a série é sobre o que causa na vida delas, né? E de alguma forma você acha que ela é didática? Eu acho que não. Acho que didática não, porque, como eu falei, a gente não propõe uma coisa assim, isso é o que deve acontecer. Isso é o que deve ser feito quando acontece um abuso. Pelo contrário, a gente teve nossas discussões internas passavam muito por isso. Mas por que essa personagem no final não acontece tal coisa? E a gente questionava nesse lugar de não tem certo e errado, não tem. As pessoas também erram, as pessoas tomam decisões, não conseguem fazer as coisas teoricamente certas. Então, eu acho que a gente tentou bastante não ir para esse lugar do é isso que acontece, esse é o caminho certo e essa é a solução, até porque não tem solução. Quando você passa por isso, é um lidar com isso a vida inteira. Perfeito, Patrícia. Parabéns e gratidão. Obrigada. É isso aí, gente boa. Eu conversei com essa galera durante a pré-estreia no Festival do Rio 2023. Todos foram muito simpáticos e explicaram com bastante veemência um pouco dessa obra que aborda temas espinhosos e bastante relevantes. Saiba mais no www.viventeandante.com. Siga @viventeandante, siga @Álvaro Talarico. É isso aí, até a próxima.